E como tem um momento que a gente entrega um certificado, tira as fotos, a gente vai terminar umas 5h15, mais ou menos, para poder abrir para perguntas e a gente ter um tempo extenso para fazer a finalização do curso de formação política. Tá bom, pessoal? Então, professor, manda ver, para a gente não perder tempo. Perfeito. Boa tarde a todos e todas presentes, tá? Ei, câmera. Perfeito aí? Já estou mobilizando milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo? Beleza, então. Então, pessoal, como diz, não há mal que nunca acabe, né? Então, hoje as aulas se terminam, né? Vou fazer minhas considerações sobre a iniciativa da Câmara e alguns comentários da aula em si, mas no final, né? Porque ainda temos alguma parte de conteúdo, porque hoje é Brasil. Tá, eu acredito que a primeira aula foi sobre política, inicialmente. Vocês viram a importância política no decorrer da história, a formação dos primeiros conceitos. Depois nós trabalhamos diretamente esquerda, direita, Marx, anarquismo, pensamento de direita, relacionando a questões brasileiras, tá, gente, por favor, e que é muito importante, né? Já colocamos na aula passada, inclusive deve ter sido a aula mais pesada em termos de conteúdo, justamente porque eram os pensadores mais pesados que determinaram ainda hoje os caminhos que a política discute, tá? Não estou dizendo que era bom ou ruim, estou dizendo que são esses ainda os caminhos que você discute, né? A divisão política brasileira é uma divisão que não é só no Brasil, como vocês perceberam. Nos Estados Unidos, por exemplo, os democratas conseguiram maioria na Câmara dos Deputados, os republicanos continuaram no Senado, ainda a sociedade americana ainda está dividida. E antes de favor, eu gostaria apenas de dizer uma coisa. A diferença da divisão lá e aqui é que, gostando ou não, Jair Bolsonaro é o presidente eleito do Brasil. Não há nenhuma discussão sobre isso. O sistema americano, ele tem, você tem por colégio eleitoral. Cada estado, então, se ganhar um candidato, você ganha o colegiado daquele estado. E junta os membros, e a maioria, então, vota para o presidente. Em outras palavras, o Trump ganhou nos estados, mas perdeu na contagem de votos. Então, ele teve menos votos no total do que a Hillary Clinton. Então, a divisão americana é muito mais grave, porque você tem um presidente legítimo pelo sistema, mas completamente fora, porque a maioria votou contra ele. Aqui no Brasil, não. A maioria votou a favor de um. Tá? Então, a diferença aí já é considerável. Ontem eu estava dando uma aula para uma turma de marketing sobre ENAD, né? Sobre atualidades, e perguntaram, mas e a Venezuela, qual é o problema? Eu falei, o problema é simples, aqui no Brasil você pode afirmar, gostando ou não, que Jair Bolsonaro é o presidente eleito, na Venezuela você não sabe. Ok? Pode ser, pode não ser, é meio nebuloso o processo. Aí vocês veem a importância da legitimidade política. Estou citando Estados Unidos e Venezuela com problemas graves de legitimidade. Tá? Um seguindo a estrutura jurídica e o outro em dificuldades de saber qual é a estrutura jurídica. Entende? Por isso a importância que você tem da política ser realmente correta, ela estar cumprindo os determinados caminhos. Tá? Não é pouca coisa, pode ser manipulada em alguns aspectos, pode ter um monte de coisa, e nós vimos várias disso no decorrer de várias eleições. Tá? Mas o processo político que tiver legitimidade, por pior que seja a escolha, ele vai ter contribuição positiva, sim. Ok? Então, por favor, como eu disse numa das aulas, mas o lado que eu quero não ganhou, talvez porque o lado que você queira perdeu o discurso, perdeu a prática, está na hora de renovar, tem que levar porrada às vezes para você levantar outra vez. E como eu falei, democracia faz essa refrigeração mesmo, tá, gente? Ela tira, limpa, põe novas ideias, testa essas novas ideias, algumas funcionam, outras não. O que vocês não podem acreditar é que vai ficar sempre aquela coisa monolítica. Quando fica monolítico, engessa. Tá? E quando engessou, você perde a dinâmica. Então, não
Não se desespere com perdas e ganhos. É a democracia. Por isso que ela tem que ser garantida, por isso que ela tem que ser defendida, por isso que ela tem que ser importante na vida de cada um de vocês, não só em eleição, no quesito cidadania, cobrança, não permitir que o cotidiano atole a cidadania. Recentemente eu ouvi um comentário, na época da ditadura, não mexeu no cotidiano. Se mexer, mexeu, entende? A ditadura deixou você aqui, você podia estar aqui ou aqui, entende? Aí é o grau de cidadania que tem, não é só porque eu estou confortável que a situação está boa, entende? E às vezes isso é que perde um pouco essa dimensão, senão fica aquela coisa, é só iniciativa individual. Iniciativa individual é fundamental, mas ela está calcada dentro de um social. Os dois estão interligados. Na verdade, eu acredito que você sempre vai ter uma tensão entre o individual e o social. Quando essa tensão produz problemas, é que vem a política pública. É que vem a parte específica. Ok, gente? Então, neste caso, é muito importante estarem atentos a isso, tá? Como eu falo até para os alunos de direito, você quer ser jurista? Ótimo, mas você tem que passar pelo social, que é o curso. Entende? A sociedade exige que para você ser jurista, precisa passar pelo curso, como é qualquer curso, aliás. Ok? Senão, você simplesmente pegava os livros e saía advogando. Mas não é o que a sociedade quer, não é o que o social quer. Tá? Por isso que criaram as regras, se vai ser 5 anos, 4 anos, 3 anos, se vai ter matéria dessa ou daquela, se corta ou não corta. Aí é o decorrer do desenvolvimento que você vai ter essa plenitude. Tá? Jornalismo não precisa de diploma, mas os órgãos principais cobram quem tem diploma. Ok? Eles querem o quê? Aquela credibilidade, querem aquele social, mesmo que até não seja oficial agora. Direito, por favor, nem a distância pode. Tá? Curso à distância, a OAB enterrou ali e no momento não tem. Vocês terem uma ideia, então, por favor, gente, de como o social interfere no individual. Tá? Estou vendo alguns alunos de direito aqui, de outros, vocês querem ser juristas, o seu sonho está se realizando, mas passa pelo crivo da sociedade. Tá? Quando der problemas entre esse individual e o coletivo, aí vem a política pública, vem a política específica, aí sim que vocês podem perceber, às vezes, o contraste. Isso é importante estar sempre observando. Então, só levar a vida no cotidiano, por favor, não afeta o cotidiano, cuidado, afeta sempre. Tá? Depende do seu grau de observação do social. Ok? Se você não ficar incomodado, como aconteceu no presídio lá no Maranhão, do Pará, aquelas cabeças penduradas nas grades, porque foi pedrinha, se não me falha a memória, por favor, que cortaram a cabeça dele e penduraram ali, isso for algo normal, então seu cotidiano deve ser na Transilvânia, por favor. Tá, com um monte de vampiros em volta. Não, aqui foi normal. Se não fosse a repercussão interna, acho que o pessoal até fala, merece mesmo que se mate. Aí vocês começam a ver os problemas que, em termos culturais, sociais, o Brasil passa, mas não é de hoje, tá, gente? Isso é bem antigo. Bom, dizer que o Brasil foi descoberto em 1500, por favor, gente, só para informação, foi descoberto em 1500, tá? Por favor, não inventarem numa data muito melhor. Já tinha, por favor, indígenas aqui, né, com a cultura específica. Tentem não pensar em indígenas como vagabundos, pelo amor de Deus, gente. Eles trabalham o que é necessário para o seu sustento. Então, se tiver que trabalhar 2, 3 horas, 18 horas, eles vão trabalhar 2, 3 ou 18. Eles não têm esse hábito mais ocidental de trabalhar das 8 às 5 da tarde e acumular naquele sentido. Por isso, então, há um choque, às vezes, cultural. Recentemente, acho que o general Mourão falou que o indígena tem a índole de preguiça. Quer dizer, ainda estamos ouvindo esse tipo de coisa, por favor. E trabalho também, se fosse tão positivo assim, os negros seriam elite, porque eles não vieram de férias aqui, eles não invadiram o Brasil e depois foram embora, vieram para trabalhar só, tá? Então, neste caso, nós temos que tomar cuidado, porque essa noção de trabalho moderna está ligada a trabalho por iniciativa. Tá? E isso é um conceito que, por favor, era novo até para os portugueses que chegaram aqui.
Tá? Então, quando falamos de política brasileira, de um modo geral, nós falamos de um processo de exploração muito, muito, muito cruel. Ok? Mas é um processo bastante que não se alterou muito. Eu não sou tanto daqueles de correntes que seguram a perna, tipo Marx, por favor. A história é uma corrente que segura. Mas neste caso, sim, nós temos uma cultura de desigualdade absurda. Passando alguns vídeos ontem à noite também para os alunos de marketing e para os que fizeram ENAD, eu até brinquei, deixa eu primeiro mostrar a desigualdade do Brasil no seu bolso. Depois a gente vai para negros, pobres, mulheres, transgêneros ou outros, porque senão vai parecer que eu estou sendo só político, que é do PT, não é? Não. Vamos primeiro mostrar. Tem desigualdade no país? Tem. 1% da população tem 60% da renda ou mais. A média salarial desse pessoal é R$27 mil por mês. É só pegar o mínimo para você ver a diferença que tem entre o resto. Então, não é invenção minha, não é coisa de esquerda. Por favor, gente, tem um processo de intensa desigualdade no país, e ele é histórico, inclusive. Vai ter momentos melhores, piores, por favor. Passamos recentemente até por um melhorzinho, que depois piorou outra vez, mas é histórico, tá, gente? É uma dificuldade enorme, às vezes, das pessoas compreenderem que esse é um processo político, sim, é um processo econômico, sim, é um processo cultural, sim. E que, por favor, tem que ser colocado, sim, nas questões do seu dia a dia. Tá? Às vezes a dificuldade, quando você entra só no cotidiano, ficam mocinhos e bandidos, trabalhadores e vagabundos, por favor, porque é fácil reduzir o mundo. É até gostoso fazer isso. Eu não preciso pensar em mais nada. Tá? Mas, por favor, existe um processo de desigualdade extremamente grave aqui. Na verdade, o Brasil é um dos países de pior distribuição de renda há séculos. Não é só dos níveis atuais, por favor. O Gini, que é um termo sobre distribuição de renda, de 0 a 1, por favor. 0 é quando você tem uma distribuição total, todos ganham iguais. Não existe. Então, o número que se aproximar desse 0 é que você tem uma ótima distribuição. E que se aproxima do 1 é uma péssima distribuição. O Brasil está sempre perto do 1. Entende? Então, mesmo com vários processos de emancipação e de outras formas, continuamos com um processo de desigualdade extremamente forte. Não foi igual o tempo inteiro, variou de grupo a grupo, variou de público a público, tá, gente? Por favor, não é uma coisa assim que você consiga decifrar, só vamos pensar no colonialismo e resolveu. Não, mas o processo colonial deixou marcas muito profundas, e estas marcas é que são difíceis de você superar. Tá? Processo colonial, gente, usando uma de professor de história bem comum, é quando você tem uma colônia que é dominada por uma metrópole. Então você tem uma nação que manda naquela outra região. Então, por favor, tem o pacto colonial, da qual você estipula os direitos e deveres, normalmente mais deveres para um e direitos para o outro, e normalmente é um processo de exploração pura e simples da parte econômica ou social. Sempre me falam uma coisa que eu adoro, se fôssemos colonizados pelos ingleses, que maravilha. Toma cuidado, gente, a Jamaica foi colonizada pela Inglaterra, e dá uma olhada lá, se você quer, além de ouvir reggae, para ver se quer ficar em tranche e tal, mais do que 10 minutos. Tá, por favor, gente. Os Estados Unidos, Canadá ou Austrália tiveram processos de colonização diferentes. O sul dos Estados Unidos foi próximo ao nosso. Só que lá era algodão, não açúcar. Então, o norte americano, o norte das 13 colônias, é que foi um processo de pequenos comércios, que criou classe média, por favor, até porque não tinha nenhum produto para explorar. Era pele, era pequenos produtos agrícolas. Enquanto que no Brasil você vai ter a facilidade da produção do primeiro grande monopólio, que a gente chama de ciclo, o ciclo do açúcar. Ciclo do pau-brasil, gente, por favor, os portugueses chegaram, aquele litoral gigantesco, puseram umas bases aqui e ali, e tinha pau-brasil com uma madeira vermelha, muito bonitinha, por favor, gente, pode acreditar, raro hoje em dia. E
eles meio que os índios queimavam a base para pegar, e tiveram até um certo lucro, mas as vácuos de fronteira, por favor, fizeram que ingleses e franceses pirateassem pau-brasil à vontade. E os ingleses e franceses cerravam o pau-brasil, então tinha um rendimento maior. Então tinham que colonizar isso aqui. Mas vamos ser razoáveis, gente, Portugal já era pequeno na época. Mesmo que Portugal inteira viesse aqui, era impossível de colonizar. Então foram sendo criados vários mecanismos para que você pudesse ter essa colonização. E havia um outro risco, por favor. Em 1500 o Brasil foi descoberto, em 1513 nós tínhamos um membro da Igreja Católica que vai contestar ao monopólio que a Igreja Católica tinha, Martinho Lutero. Vai ser a criação, do decorrer da religião luterana. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele foi fundado por protestantes franceses, chamava França Antártica. Demorou para arrancar o pessoal de lá. Depois é que foi o dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, por isso a cidade chama Rio de Janeiro. Então havia o risco de você ter aqueles indígenas, amam ou não amam Jesus, nas mãos dos protestantes. Portugal era católica. Veio a linha Hart da Igreja Católica para cá, que foi a Companhia de Jesus, que era denominada por um membro que vocês já ouviram falar de jesuítas. Então, os nossos primeiros professores foram os jesuítas. O Papa Francisco é jesuíta. Então, a ordem dos jesuítas ainda existe. E eu adoro discutir com jesuíta, gente. Nossa, tem argumento para tudo o tempo inteiro. É impressionante, gente. Nossa. Agora eles adoram discutir comigo também. Espero que seja pela mesma razão, por favor, né? Mas é interessante. Né? Você fala A, ele sabe toda a lógica do A. É impressionante, né? Eles são meio que eles trabalham com fé. Não tenham dúvida disso, por favor, gente. Dentro da defesa, principalmente da Igreja Católica e do cristianismo como um todo. Então é a linha de frente, principalmente no setor cultural. Por isso que você vai ver jesuíta no meio da Ásia, com tribo, espalhados. Por favor, gente, eles é que vão tratar essa coisa mais antropológica. Os jesuítas vão ter um papel muito importante. E vieram aqui no Brasil, né? Eu sempre pergunto nas provas de pedagogia, quem foram os nossos primeiros professores? Os jesuítas. Mas tinha algumas características que ficaram no processo educacional. A primeira delas é um conservadorismo muito grande. Existem coisas que não podem ser contestadas jamais. É a verdade divina, é Deus quem fez, isso não pode ser mexido, não pode sequer ser pensado. Agora vocês compreendem um pouco as dificuldades que tem, por exemplo, de você levantar certos temas em certos grupos. Como eles não aceitam o debate de certos temas. Tá? A religião é mais fácil de você perceber, por favor, mas pode notar que tem uma ideia de que existe uma moral, existe, quando a sociedade é moral, na última palavra, mas é uma moral que ela deve estar acima de tudo o tempo inteiro, não pode ser contestada. Aí vocês começam a perceber a facilidade em quem leva esse discurso de uma moral que tem que ser defendida porque não pode ser contestada, e a dificuldade de contestar essa moral quando você está em outro plano. Tá, gente? E não é só no quesito religioso, não, por favor, você pode olhar em todas as coisas. É quase uma tradição cultural. Tem coisas que não podemos mexer. É assim porque é quase aquela coisa meio onipotente, onipresente. E isso é bastante ruim em muitos sentidos, porque, como vocês sabem, gente, um debate ele é importante em qualquer momento. Você vê como as faculdades estão sofrendo para debater hoje em dia? Entende? Então, nesse caso, você já tem uma pequena tradição desse tipo de embate, e isso afetou, por favor. Eu ontem levantei uma questão. O que é que você faz em relação às drogas, por exemplo, visto que a repressão não funciona mais? Teve alguns que olharam para mim azul. Acho que se tivesse uma carreira de cocaína, ele cheiraria só para não pensar no que eu falei.
Agora, por quê, gente? Vamos parar a pensar, é duro pensar nessa realidade. A gente está acostumado que o Estado vai lá e é o limite máximo de tudo. Imaginar que o Estado não faça o seu papel para algo que é ruim, como para muitas pessoas, aborto, drogas. É difícil imaginar o Estado tendo que manipular outras ideias, fazer outras experiências, visto que a pessoa já disse que é contra. Veja que eu não estou entrando no mérito dessas questões, tá? Que não é meu objetivo aqui, é esse. Meu objetivo é como você tem uma realidade relativamente visível no caso das drogas. Não funciona a repressão. Mas se você falar para alguém para liberar ou pegar outra política, nossa, o cara te mata. Ele olha para você com um ar de... O que você quer dizer com isso? Por favor, daria até para você defender a proibição das drogas. Não estou dizendo... Antes de mais nada, eu odeio drogas. Ponto. Por mim, essa porcaria nem existiria. Eu vi o que muitos colegas viraram, o cérebro deles virou banana amassada. Tá? O problema é que eu gostar ou não gostar não vai mudar o fato de que faz parte da realidade, infelizmente. Para reverter isso vai precisar de um longo processo que até agora ninguém apresentou. Ok? Agora, se você trabalhar com aquela lógica de que tem coisas intocáveis, que tem que ser necessariamente proibidas ou controladas, o debate de drogas acaba piorando. Entende? E tenta dialogar com alguém nesse sentido. Então, para vocês verem como não é uma questão só de um absurdo total ou um gosto, não, é uma dificuldade que as pessoas têm desta aceitação. Outra coisa que os jesuítas também nos deixaram como legado, o novo é ruim. Entende? Na época era por causa das religiões protestantes que estavam crescendo. Hoje, você vê a dificuldade de qualquer ideia nova entrar no Brasil, como é universidades que vão ter a ideia, é grupo de jovens específicos que vão ter a ideia, mas bate no resto, gente, é como se fosse aquilo uma coisa completamente absurda. Não estou de novo dizendo que não sejam absurdas algumas ideias. Compreendam bem o que eu estou falando, gente. Eu não estou defendendo ideia X ou Y, estou dizendo apenas que muitas ideias já são empurradas longe, sem a mínima discussão. Por quê? Porque é novo e o novo dá medo, o novo não dá para controlar. As pessoas não sabem o que vão fazer com esse novo. Aí você já começa a ver características políticas. Por favor, gente, até em discursos de esquerda é assim. Tá? Pegar os discursos do Lula quando presidente, muitas vezes era nesse caminho que estava também. Então não é uma questão de esquerda-direita apenas. Entende? E deve ser difícil, por favor, apresentar uma ideia nova, às vezes, no ambiente, porque até você aceitar que essa ideia possa ser pensada. Ok? Então, essas características que ficaram bastante com, principalmente a elite, que foi educada pelos jesuítas, por favor, em grande medida, foram mantidas num processo desigual econômico. Senhor de engenho tem tudo, o resto não tem nada. Por favor, senhor de engenho tinha tanta facilidade que se ele perdesse uma ação judicial, não se mexia no dinheiro dele. Ele levava uma bronca do juiz, feio, mal, não faz mais isso. Mas não mexia na propriedade. Ok? Então, por favor, essa coisa de intocáveis, o jeitinho brasileiro, que é uma forma de remediar esse tipo de opressão, mas principalmente a carteirada, você sabe com quem está falando? É uma coisa bem tradicional, por favor. Veio até de uma origem portuguesa e espanhola, não vou negar isso, que tinha essas coisas, mas foi ressaltada ainda mais nesse processo de desigualdade. Eu sou alguma coisa e você é o quê? Veja como até hoje isso ainda pesa desgraçadamente no nosso dia a dia político. Tá, gente? Parece uma coisa, às vezes eu escuto alguns comentários, parece que está falando em 1612 no Rio de Janeiro, com Machado de, 1800 com Machado de Assis passando em volta. Entende? Então, essas características, elas vão se acumulando no processo político brasileiro. Os especiais, aqueles que não podem ser mexidos, aqueles que não têm. Hoje até que atrasamos 5 minutos, né, Roberto?
Mas, por favor, as outras já começamos na hora, sem nenhum problema. Aqui no Brasil, se alguém marca a reunião às 4 horas para começar às 4, meus parabéns, você deve estar na Inglaterra. Por favor, pessoal, essa coisa de chegar atrasado foi outra das porcarias que foram mantidas. O senhor de engenho podia chegar atrasado na missa. Tinha o direito de chegar atrasado na missa. Então era chique chegar atrasado. Ok? A noiva, por favor, se chegar no dia, o casamento acaba 1 minuto depois, né? Porque não, aí é tradição secular. Chegar no horário, já, né? fala Por que está favor, desesperada para casar. Se chegar no horário, está desesperada para casar. Exatamente, né? Então, pessoal, você tem algumas características culturais que vocês vão percebendo no dia a dia, por favor. Vocês vão percebendo entre as pessoas, entre os seus colegas, entre os seus familiares, o como isso ainda pesa bastante nesse cotidiano. Outra característica, e essa eu acho que eu queria chamar muito a atenção, porque agora não envolve, até agora dá uma impressão que eu fui como se o povo fosse meio passivo em relação à elite, e de certa forma mas não do jeito que... Eu só levantei esses exemplos para planificar o que eu quero dizer, mas o povo não é tão passivo assim. A maioria aqui já ouviu falar da música Bossa Nova, não, gente? Do gênero Bossa Nova. Surgiu em 56, 57, 58, desculpa aí, mais ou menos nesse período, e foi a grande representante da cultura brasileira para o mundo. Com exceção do Brasil. O povo nunca foi grande fã de Bossa Nova. Nunca teve identidade nenhuma ou pouca com o estilo musical. Sim, pode pegar que enquanto João Gilberto vendia 10 mil, um sambista local vendia 200. O problema é que, por favor, pessoal, não preciso dizer, o Brasil, por causa dessa discrepância, criou uma elite, tanto intelectual quanto econômica, que tem uma distância larga e profunda em relação ao resto da população. Neste caso, por favor, você vê o quê? Você vê que eles se colocam como representantes deste povo por causa das questões intelectuais que o resto do povo não alcançou. Baixa escolaridade, por favor, tem vários fatores. Exploração econômica propriamente dita. E o povo não necessariamente aceita o que essa elite coloca. Então aqui você tem também um enorme choque bastante poderoso entre uma elite até intelectualizada, por favor, e o resto da população que não tem essa intelectualidade. Então é comum você ver, por exemplo, a elite gozando o povo por certas manifestações, por certas ações, que para esse povo são absolutamente importantes. Né? Eu vi alguém gozando quando o jogador de futebol faz isso, né? Para um intelectual, por favor, é um gesto que pode ser contestado, inclusive de maneira até meio ridícula. Para aquela pessoa, o gesto significa um alto teor religioso, alto teor de importância. Este choque de uma elite que vê o povo desta forma, e por favor, gente, imagine você pegar pessoas que não estão bem vestidas, que estão fazendo atos que você não concorda, que falam coisas que você jamais falaria, de palavrão a expressões. O quanto se cria de ódio em relação desta elite em relação ao resto. Então a relação brasileira, além do medo típico desse povão, por favor, você tem a questão cultural do ódio que existe entre ambos, mais ou menos simulado às vezes, mais ou menos explícito em outros, que forma o quê? Um caldo cultural brasileiro de intensa violência, desprezo e ódio. O ódio que estamos vendo hoje em dia desses grupos, por favor, embora esteja exagerado demais para o meu gosto, não é uma novidade histórica política brasileira. Tá? O desprezo que se dá a essa população é muito grande, e a população muitas vezes não é passiva nisso, ela despreza também esse tipo de coisa.
E como essa população normalmente ela está meio a Deus dará, qual é a figura que ela elege então para protegê-la? O Estado. Por isso então, quando a gente fala para uma elite, censura é um crime. Para muitos da população, é segurança. O Estado está fazendo sua função de limitar aquilo. Durante a época da ditadura, os militares tinham popularidade quando censuravam parte artística e de comportamento. Por favor, o historiador Carlos Fico, da Universidade Fluminense, fez esse levantamento. Eles mandavam cartas para o regime. Ainda bem que você proibiu aquele filme pornográfico, aquela coisa horrorosa. Mas eles eram contra que proibisse politicamente. Se você proibiu o cara falar alguma coisa de política e censurava, a população era contra, mas se censurasse o umbigo da vedete, era a favor. Então é muito engraçado você falar que volta da censura. Estamos vendo agora nessa questão da escola sem partidos. Desculpa, gente, é uma forma de censura indiferentemente a qualquer lógica. É censura, que eu não vou poder falar do jeito que eu quero, vou ter que falar de um jeito diferente. Tá? É uma forma de censura. Mas está sendo muito aplaudida porque é uma maneira de controlar os professores, de falar o que é verdade, o que não é. A população vê o Estado ainda como entidade que segura, uma espécie de um pai, por favor. Por isso é que, se você falar que vai liberar as drogas, o cara pula no teu pescoço. Drogas faz mal, o Estado, por fazer mal, tem a obrigação de proibir. Aborto é errado, o Estado tem a obrigação de proibir. Por isso a popularidade, mesmo durante o governo de esquerda, gente, por favor, não é uma questão da eleição atual. Você vê então como as pessoas querem que o Estado faça isso. Uma grande parte do debate de cidadania ainda está com elites. Tá? Não cidadania como um todo, porque você vê grupos de bairro montando, por favor, ONGs. Mas se você parar para pensar, ainda as pessoas veem o Estado como o protetor. E questões como moral, costumes, devem ser protegidos nessa mentalidade. Por isso que alguém faz uma peça que uma menina vai e toca um homem nu no palco, que para mim não faz a menor diferença, fez um choque espetacular, que parece que teve o fim do mundo. Dois universos completamente opostos. Ok? E esses universos convivem num ambiente de desigualdade política, desigualdade econômica, e você entende então um pouco, pelo menos aspectos políticos, culturais, como o Brasil é. Ok, gente? Então aí, isso estou pegando só dos jesuítas para os nossos amigos da colonização, porque a colonização também trouxe negros da África para cá. Como eu disse, vieram como escravos, como coisas. Embora a relação não fosse tão coisa assim por igual, por favor, ainda ficaram como uma espécie de sub-raça, subgente. Quando foi feita a transição para o fim da escravidão, já tinham acordos com a Itália para o envio de imigrantes para cá. Tanto que a primeira geração de imigrantes levou um susto, porque pegou quase o sistema escravocrata ainda. O sistema de caderneta, gente, acho que vocês já ouviram falar, né? Você está devendo e nunca consegue pagar. Sempre fica trabalhando porque você tem que pagar a caderneta ali. Até que a Itália cortou, falou, não, isso é escravidão. Aí tiveram que refazer as formas para a segunda geração de italianos poder vir. Provavelmente meu bisavô veio nessa. Ok? Então, neste caso, por favor, gente, vocês estão vendo que ainda assim a relação trabalho ainda é visto com desprezo. Tá? Não é, como eu falei na aula passada, essa ideia de trabalho como algo positivo, iniciativa, que salva, que faz, é 5 séculos para cá. E não serve para todo lugar ainda. Na África tinha uma coisa interessante, século XX já. O cara saía da sua tribo, ia numa cidade, trabalhava e acumulava aquilo que ele achava necessário e largava o emprego e voltava. O engraçado, gente, é que os bairros operários
Eram fortificações do lado de fora, e as metralhadoras ficavam voltadas para dentro, para o cara não fugir. Ok? É tudo que a estrutura capitalista não quer, um cara que trabalha sem aquele vínculo, que não sente o trabalho como algo tão espetacular. Por isso, a índole preguiçosa do indígena, que ouvimos recentemente, ou a malandragem do negro, por favor, também que foi na mesma fala. Que malandragem é essa? Você é trazido à força num país diferente, numa língua diferente, religião diferente. Como é que vira malandro no lugar de trabalhador? Aí vocês veem como o trabalho também é construído politicamente. Ok, gente? Por favor, eu não sou vagabundo. Não estou falando para parar de trabalhar. Não estou dizendo que o trabalho não compensa. Estou dizendo que o trabalho, como qualquer conceito, é historicamente construído também. Hoje tem esta conotação que vocês conhecem, por favor. Qual é a crítica que se faz com bolsas sociais? Está sustentando o vagabundo. Ok? Essa é uma das críticas mais pesadas que tem. Ok? Mesmo que ela deve ter vagabundo no meio, lógico, por favor, gente, mas... então... O trabalho tem que ser valorizado. E como é que você cria trabalho? Bolsa é fácil. Ou mais fácil. Tirou milhões da miséria. Começou com o PSDB, tá, gente? Não com o PT. Não estou defendendo o PT, por isso que eu estou dando essa ênfase aqui, tá? Por favor, estou dizendo que foi um processo que tirou milhões da linha da pobreza. Agora, milhões de vagabundos? Aí vocês começam a perceber como o trabalho pode ser também utilizado politicamente como forma. Ok? Como eu disse, se trabalho fosse tudo isso, o negro seria elite, que ele só veio aqui para isso. Aí ainda falam que ele tem sido um malandro. Ok? Para vocês verem como politicamente o Brasil tem ainda essas tendências muito fortes, porque há uma dificuldade imensa de ver o que a complexidade da sociedade brasileira. Não temos uma sociedade simples, gente. O Brasil é gigantesco, a realidade de Amazonas é diferente da de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul. Nossos amigos mineiros também têm dinâmicas próprias, por favor. E temos processos, temos trabalhadores e trabalhadores, temos vagabundos e vagabundos, já que se o pessoal gostar dessa divisão maravilhosa. Entende? O que aconteceu é que quando você simplifica o processo, você acha soluções simples. Quase todos que vieram com soluções simples deram com os burros na água. Não é que não possa funcionar uma coisa ou outra, compreendam bem, gente. Simplicidade é bom quando o problema é simples. Mas não é simples. Os problemas que nós temos não são simples. Não é uma questão... Tá bom, se você criar 25 milhões de empregos novos, pode resolver uma série de coisas. Mas como que se cria isso? Você vai criar do dia para a noite? Vai estralar o dedo, assinar um decreto? E quanto tempo vai durar esses 25 milhões de empregos? De onde vai sair o rendimento para esses 25 milhões de empregos? E quem vai ser os beneficiários? Vai ser todos que vão trabalhar igualzinho? Não, isso já foi feito, né? Isso já vai ser feito, não tem nada. Né? Isso já será feito, não tem nada. Então, neste caso, gente, por favor, é situação complexa. E aí me aparecem coisas muito simples. Às vezes a esquerda também inventa os negócios do Arco da Velha. Vamos limpar o nome do pessoal das dívidas. Nossa, tranquilo, né, gente? Por favor, é só estralar o dedo. Né? Mas, campanha, esquece, gente, por favor, campanha, o cara é capaz de revogar a lei da gravidade, tá? Então, neste caso, não vamos entrar nesses detalhes, tá? Por favor. Então, nós temos um país muito complexo, gente, e a dificuldade da leitura política de qualquer um é esta complexidade. Entende? Então, muitas ideias dos vários lados são ótimas, inclusive, não dá para você desprezar todas delas. Mas você precisa ter uma ideia real do país que você está, e é muito difícil, porque tem um país de uma desigualdade espetacular. E essa desigualdade, eu já abri a palestra falando, 1% ganha 60% da renda. Não precisava nem ter diferença regional para isso seja um problema.
Se todo mundo fosse igualzinho, todos os estados fossem iguais, isto já seria um problema gigantesco. Nós temos ainda vários problemas regionais, formas de desenvolvimento diferentes, formas de ver a questão de trabalho diferentes. E é difícil você achar uma política simples neste ambiente, por isso que tem que tomar cuidado com essas saídas maravilhosas. É só fazer isso. Quando eu escuto isso, me dá um desespero na alma, gente. Até brinquei com os alunos no primeiro ano, falei, por favor, se algum candidato me falar que é contra as drogas a favor da família, eu juro que eu esgano o desgraçado. Até traficante fala isso. Eu quero saber o que você vai fazer, caramba, né? Que tipo de família você pensa, que tipo de política de droga você pensa, qual é a extensão que você vê da sociedade. Não basta só combater isso. Aí, o que eu estou fazendo agora já está combatendo isso. Entende? A minha palestra aqui já está combatendo isso, gente. A gente foi no último extremo da coisa. Então, neste caso, é você ter realmente uma ideia política do que é a desigualdade brasileira. Eu cansei de ouvir falar que a desigualdade é um mito. Eu tenho que respeitar a opinião, mas eu não concordo, porque eu trabalho com esses dados. Tá? A gente vê no dia a dia estes dados. A gente vê essa preocupação. Agora, se você despreza o outro lado, se o outro lado é repugnante, se o outro lado, por favor, em particular, é só você dar porrada que civiliza. Bom, nós estamos fazendo isso desde 1500. Ok? Estamos fazendo isso desde 1500. Não me parece que civilizou. E políticas públicas demoram muito. Ninguém tem ilusão que vai resolver uma coisa, que bolsa vai resolver alguma coisa, melhora, mitiga alguma coisa, mas é todo o resto dos procedimentos que vão fazer a diferença. Por isso a ideia de Brasil é muito importante para você saber até o que fazer, tem que reconhecer quando erra, o que é difícil. Tem coisa que deu errado, o pessoal não reconhece nem matando. Entende? É difícil. Entende? Por quê? Porque às vezes somos orgulhosos de ter uma ideia de um negócio, demora para a ideia bater com a realidade. Temos um problema educacional gigantesco, por favor, o analfabetismo ainda é grande. E lamento dizer, muito do ensino superior, falta ainda algumas características de um trabalho mais de cidadania mais amplo. Ok? É difícil você trabalhar, porque se eu por iniciativa consegui, o outro é um vagabundo, e faz aquela simplificação que eu já falei para vocês, que dá problemas em políticas públicas ou ausência delas. Então, você tem vários fatores que fazem politicamente o Brasil ter essa complexidade, esta ação. Tá? E, desculpa, gente, quando os escravos foram acabou a escravidão, para onde foram? Não tinha nenhum projeto, nada para se receber os escravos na sociedade. Foram para os cortiços, que era o nome das antigas favelas, hoje comunidades, né, gente? Politicamente correto falando, né? Por favor. Vou falar favela, que eu odeio politicamente correto, desculpe. E adivinha o que aconteceu? De coisa virou marginal. De coisa virou prostituta. Mulheres viraram prostitutas, homens marginais. Já eram coisas antes, né? Por favor. E o processo que piora ainda mais no Brasil, racismo. O racismo no Brasil é profundo, profundo, profundo. Não dá nem para dimensionar o quanto o país é racista. Até o não racista, às vezes, solta franga nisso. Escapa uma frase, porque está num... Tá, desculpa, gente, ouvi a vida inteira essas referências. Tinha umas piadinhas de negros, por favor, um tempo atrás, que o pessoal até tirava em mimeógrafo. Sabe? Quando o negro faz isso, quando é negro aquilo, quando é negro aquilo, por favor, tinha uma roda de piadas assim. Você recebia piada dos colegas em xerox. Entende? Para ter uma ideia da coisa. Falava piada de negro, era a coisa mais comum. Até negros contavam piadas de negros muitas vezes, por favor. Então, o racismo no Brasil é extremamente forte.
Nos Estados Unidos é forte, como eles tinham aquelas leis de recessão, de exceção, de segregacionismo, era mais visível que você tinha aquela lei. Aqui no Brasil você dá o tapinha nas costas e joga o cara pelo precipício depois. Entende? Você faz uma entrevista, ele pode ser mais competente, mas é negro, você corta. Então, temos ainda por cima racismo, preconceito. Queridas mulheres, por favor, não pense que eu esqueci de vocês. Se alguém aqui falar que nunca foi vítima de machismo, meus parabéns, você está morando na Inglaterra de novo. Nossa, a coisa mais comum. A sociedade brasileira veio de uma estrutura de patriarcal. O pai manda, o senhor de engenho manda. Tanto é que o desespero dele é quando a primeira criança na mulher. Nascia uma menina, o cara queria se matar. Nascia um menino, nossa, um menino, um homem, e ficava aquela coisa toda, que era interessante, porque o homem suja o nome da outra família, né? A minha filha suja o meu nome, então você tinha esta ação. Podemos ver essa tradição, por favor, de primogênitos na Bíblia mesmo, né? Moisés e Jesus já nasceram correndo, né? Senão seriam cortados no meio, se vocês lembram bem, né? Então, primogênitos, essas coisas, é uma tradição meio antiga, e aqui reforçou a ideia do homem como manda. Desculpa, gente, América Latina é a terra de hombres, homem manda. Tá? E a dificuldade imensa que as mulheres têm de responder a isso é enorme. Por isso que às vezes até espanta um pouco, lei de feminicídio, lei Maria da Penha. Sim, são necessárias no sentido que são excepcionais, mas nós temos problemas excepcionais voltados para isso. Entende? Feminicídio, você matar alguém por ser mulher, pela condição de mulher. Entende? Ela levantou o dedo para mim, quem pensa que é, e você mata a pessoa. Entende? Ou aquela coisa... Às vezes eu falo sobre isso numa sala cheia de mulheres, quando eu dou aula, pedagogia, tem 99% de mulheres, quase metade da turma fica assim. Eu pergunto, vocês têm alguma dificuldade para vir fazer o curso? Eu até brinco, é o bofe? Ou é o pai, namorado, ou marido? Fico ali, naquela coisa. A lógica é que vai encher a cabeça delas de minhoca. Papel de mulher é esquentar a barriga no fogão e esfriar no tanque. E só dirige bem máquina de costura que tem um pedal só e não marcha de lugar. Já ouvi essas piadas desde que eu nasci, gente, por favor. Não me isola isso não, senão vai ficar como machista aqui, por favor. Já tenho muitas famas por aí, mas essa era uma que ainda não me pegou ainda, né? Por favor, gente. Mas em todo caso, você vai ter o quê? Ainda tem esse processo desigual entre as próprias condições de homem e mulher. Entende? Nem vou falar homossexuais, por favor. O Brasil é o país que mais homossexuais são mortos. Tá? Não é pouca coisa, por isso que quando se faz leis de proteção, o pessoal reclama. Não, ainda, se mulheres, por favor, já não são respeitadas, imagine homossexuais que têm toda uma tradição. Prefiro o meu filho morto a ser gay. Tá? Recentemente alguém falou aí, vocês sabem quem eu estou falando, mas efetivamente eu já ouvi isso de todo tipo de gente, tá? Por favor, não é uma exclusividade desse ou daquele. Muitas mulheres têm a mesma ideia. Tá? Para não dizer que é só uma questão masculina. Então, imagina transgêneros que agora só ir no cartório e muda o nome. Nome social, por favor, a dificuldade que tem de aceitação dessas novas ideias. Então o Brasil tem todas essas dificuldades, tem todos esses problemas políticos, social, econômico, de representação, tá? Por isso que a democracia brasileira sempre teve problemas, em graus maiores ou menores, de acordo com o tempo, mas de um modo geral tivemos sempre problemas. A parte colonial foi uma exploração meio direta da metrópole com a colônia. O império, por favor, não mudou muito esse aspecto. Para quem não sabe, a primeira Constituição brasileira de 1824 foi
outorgada, ou seja, imposta. Dom Pedro I fechou a Constituinte, coisa a sua Constituição, não a sua, do grupo que ele estava. Uma Constituição que o governo central tinha muito poder. Teve o ato adicional de 1834, 10 anos depois. Dom Pedro renunciou, deixou o menino com 8 anos, o Pedrinho II, com uns 8 anos, e teve o período de regências, por favor, que alguém tinha que tomar conta do país enquanto não atingia a maioridade. E o Brasil, por favor, gente, não me venham com índole pacífica do brasileiro. O que teve de revolta nesse período, é um milagre que o Brasil tenha ficado unido ainda. Quase seguiu o caminho dos seus amigos espanhóis, Uruguai, Argentina, Paraguai, Panamá, aqueles 250 países diferentes. Mas o ato adicional de 34, ele descentralizou o governo para que as forças regionais tivessem autonomia para impedir rebeliões. Mas fez uma coisa trágica, que temos efeitos até hoje. O ensino superior ficou com o governo central. O ensino médio e fundamental ficaram com as províncias, que depois vão ser chamadas de estados. Foi onde a educação brasileira, fora dos grandes centros, foi mutilada, destroçada completamente. Quem dava a mínima para a escola no meio do Amazonas, ou no meio de Mato Grosso, até o interior de São Paulo? As faculdades, universidades ficaram sob o governo federal. Até hoje, por favor, as públicas você não paga mensalidade, né, gente? Vocês sabem disso, né? A universidade pública não paga. Ainda hoje é uma tradição desse corte. Mas as escolas fundamental e médio, tirando os grandes centros, que não eram meia dúzia, foram totalmente destroçados. E até hoje esses estados têm uma deficiência educacional gigantesca por causa desse corte. Então vocês estão vendo que um ato de 1834 ainda nos atinge diretamente em 2018. Só agora, nos últimos 50 anos, é que compensou um pouco. Tá? Vocês terem uma ideia da gravidade que foi um negócio relativamente político, que era para você garantir que o país não se destroçasse, liberou forças locais, deixou na mão das aí sim coronéis, que eram os senhores de fazenda, né, que dominavam as forças públicas. Educação para quê? Caboclo trabalha. Aí você já conhece os resultados, por favor, da desigualdade enorme que tem regionalmente. Ok? A região do Nordeste, então, ainda hoje é uma drenagem espetacular. Tá? Para ficarmos um exemplo, por favor. Mas o interior de São Paulo só compensou nos últimos 100 anos, tá? Os últimos 50 anos. Limeira em diante já ficava longe do centro. Então, vocês estão vendo como era. E hoje não tinha estradas na época, gente, por favor. Era longe que você ia de carroça, né? Não é só a questão da distância, não tinha nem comunicação entre. E essa regionalização acabou com a educação, praticamente. Escolas eram mantidas só para manter. Daí vocês estão vendo como isso interfere até hoje no dia a dia. Tá? Então os centros ficaram com um pouquinho melhor educação, porque estava muito próximo do governo central, não dá para você quebrar uma escola tão facilmente assim próximo. Mas o resto foi um desastre. Até hoje tem dificuldades para compensar isso. Tá? Para vocês verem então como a educação, que é tão fundamental, tão importante, tão espetacular para qualquer questão política, já praticamente morre por pelo menos quase um século, tá? Foi apagada em quase 90% do país. Ok? E sim, temos resultados até hoje. Tá? Até hoje. Mas, veio a República, gente, vamos comemorar semana que vem, né? O Deodoro da Fonseca era monarquista 6 horas antes de decretar a República. Aquelas coisas bem Brasil, né? Troca de guarda. E nós vamos ter um processo político interessante, por favor, na qual o voto era aberto. Você ia até a urna e dizia, eu voto nele, não era fechado, não era escrito.
Claro que em áreas urbanas era mais difícil de você pressionar, agora a área rural, a área do interior, era uma festa da qual você tinha o voto de cabresto, por favor. Porque se você votasse em quem o coronel não mandou, você saía e poderia sofrer um acidente, como um cofre caindo na cabeça, um piano, um tubarão no quintal, sabe? Crimes normais, assim, mortes normais, que ocorrem todo dia. Mas eles preferiram a carabina mesmo, por favor, ou intimidação da família, você decretava o voto. E nós vamos ter a política dos estados mais fortes, Rio, São Paulo e Minas. Por isso que ficou conhecido como café com leite. Mas, por favor, o leite só entrou por causa que os mineiros faziam um belo leite. Era café e café. Tá? Tanto Minas quanto o São Paulo tinham poder de café. E ficou por anos um conservadorismo bastante expressivo. É nesta época que tem uma frase que ainda hoje é usada: problema social é com a polícia. Foi um presidente que falou, não lembro qual é o presidente, depois vocês procurem aí nos internets da vida. Acredito que foi Rodrigues Alves, tá, gente? Mas eu não estou lembrado. Mas é uma ideia que ficou até hoje, tá? Problema social com a polícia, e vocês vão ter, então, essa forma. Só que a tensão política era grande, você estava se modernizando, principalmente os grandes centros. Em 1922 vai ser formado o PCB, na época Partido Comunista do Brasil. Vai mudar depois para Partido Comunista Brasileiro. Em 62 vai ter uma briga, da qual vai se formar o PCdoB, tá? Que é o Partido Comunista do Brasil, que ainda hoje existe e pode até deixar de existir por causa do pouco número de votos que teve. Tá? Mas em 22 nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, da qual o povão não entendeu nada e nem quis entender coisa alguma. Era teatro de revista que eles gostavam. Tá, gente? Por favor, lembra que eu falei aquela distinção enorme, né, de elite e povão? Mas, Semana de Arte Moderna, quem escreve em jornal? Elite. Então, até hoje, nós temos grandes informações da Revolução da Semana de Arte Moderna e poucas sobre o teatro de revista. Aí eu faço uma homenagem ao meu colega de Unicamp, falecido, infelizmente, né? O Tiago, que fez um trabalho, o seu doutorado, foi sobre teatro de revista no Rio de Janeiro. Eu fui assistir a defesa de tese dele, e um dos orientadores, membro da banca, falou exatamente o que eu disse agora. Né? Enquanto o problema de representação cultural que tem de uma elite que se coloca como defensora de um tipo de coisa, desprezando ou não levando em consideração nada do outro. Tá? Claro que, pelo tempo que nós temos, eu estou exagerando muito nessa ação, mas se vocês perceberem, a Semana de Arte foi fundamental como renovação, muito para a elite. O povo provavelmente só vai ouvir Oswald de Andrade e Mário de Andrade muito tempo depois, como nome de rua ou livro obrigatório em escola. Tá? Então, nesse caso, vocês veem esses choques. Nada contra a questão cultural da Semana de Arte. Não estou criticando isso. Tá? Por favor. Não estou dizendo que foi ruim. Até pelo contrário. Mas a representação com a população foi mínima. Tá? E isso é muito comum de acontecer o tempo inteiro na nossa história. Mas os anos 20, por favor, vamos ter a Revolução de 30. Mais ou menos, deixa eu perder uns anéis para não perder os dedos. O capital industrial se torna o dominante. Por isso Getúlio Vargas, CLT, Senac, todas essas ações que vão colocar as políticas industriais em primeiro plano. Mas o café ainda mandava, tá, gente? Então não esqueçam disso, tá? O café ainda manda hoje em dia em muitos sentidos, mas efetivamente na época o café ainda mandava, mas não dava mais para negociar. Havia um risco de ter uma revolução de esquerda já em 29. Aí fizeram o quê? Ceder o espaço para que os industriais ou o capital tomasse conta, a ponta desse Estado. E a Revolução de 30 também, por favor, teve alterações grandes, mas sempre foi para a manutenção daquilo que estava acontecendo. Segundo, temos então o crescimento do movimento comunista e o seu contraponto, que veio principalmente das Forças Armadas. As Forças Armadas brasileiras são ainda o maior centro anticomunista do mundo, é um dos maiores. Mesmo tendo comunistas em grande quantidade, já que Luiz Carlos Prestes, da coluna Prestes, se tornou comunista,
E tinha vários simpatizantes dentro das Forças Armadas. Tá? Então sempre teve esse choque, mas as Forças Armadas normalmente têm ódio, eles xingam, eles olham para vocês e falam, seu comunista, como ofensa. Tá? Para vocês terem uma ideia do ódio que ainda tem nesse aspecto. Agora a tensão é outra, gente. Estamos na Guerra Fria depois de 45. Os comunistas vão tomar o mundo. A China virou comunista, o leste europeu caiu. Tem movimento de esquerda para todo lado. Aí nós vamos ter de 45 até 64, uma democracia bastante difícil. Tá, vamos ter um golpe preventivo para o Juscelino assumir, vamos ter quarteladas aqui, vamos ter problemas ali, e vamos ter talvez o primeiro político de saídas fáceis, que foi Jânio Quadros. Varre, varre, vassourinha. Quer dizer, corrupção já era um tema comum, por favor. Ganhou a eleição com aquele jeito meio Trump de ser, né, gente? Por favor, né? Aquelas maluquices dele, de proibir briga de galo, biquíni em praia, sabe? Umas coisas muito úteis para o dia a dia. Na briga de galo até, não vou concordar, coitado dos galinhos, mas por favor, biquíni em praia é o fim da picada, né? Não tem nada. Calma, meu caro, hoje está liberado, tá? Não precisa ficar triste, não tem nada. Não. O que você vai ter é uma excentricidade, mas ele renunciou. Desculpa, gente, essa é interessante. Ele tentou fazer o que Fidel Castro fez em Cuba. Fidel Castro estava brigando com um político, Fidel Castro renunciou e o povo colocou e o levou de volta ao poder. O que esqueceram de avisar ao Jânio que isso já estava planejado em Cuba, então não foi um movimento tão espontâneo assim. Entende? Não sei se Jânio caiu nessa de que seria conduzido pelo povo. Deixou o presidente João Goulart, que os militares odiavam, lá na China, comunista, só que era uma questão, era oficial, ou seja, era uma representação oficial. Ele não estava visitando para conspirar, estava trabalhando ali como vice-presidente. E o seu cunhado, o cunhado do Jango, por favor, o Leonel Brizola, era governador do Rio Grande do Sul, fez um movimento de resistência, que os militares não queriam que o Jango assumisse, e o Jango assumiu sob o parlamentarismo. Como diz parlamentarismo, é o primeiro-ministro indicado pela maioria do parlamento. Quase todos sabotaram esse parlamentarismo. O primeiro-ministro brasileiro foi Tancredo Neves, tá, gente? Por favor, lá em 61 foi Tancredo Neves. E foi feito um plebiscito e voltou ao presidencialismo, mas os choques que foram derrubaram o Goulart e veio a ditadura militar. Não é o espaço para falarmos sobre a ditadura militar em todos os seus detalhes. Tá. Então eu vou falar apenas em um ou outro aspecto, para encerrar inclusive a minha fala, para vocês verem como é problemática certas coisas. Não teve ordem durante os 21 anos de ditadura. A imagem militar com ordem é interessantíssima. Eles conseguiram redimir os problemas internos com saídas das mais variadas. Mas dentro da ditadura militar você tinha choques constantes, emparedaram presidentes, destroçaram, deram golpe dentro do golpe o tempo inteiro. Então, quando se fala que foi um movimento de ordem, não foi. Pode ser que a imagem de ordem, ou como disse a pessoa que eu conversei, mas não mexia no cotidiano. Não, era um problema gravíssimo. Quando derrubaram o Goulart, foi escrito o ato institucional. Aí que entrou o termo revolução, Revolução de 64. Não tinha número o ato. Era para derrubar o Goulart até as eleições de 65, quando os militares sairiam. Ok, então as eleições de presidente de 66, se não me falha a memória, estavam mantidas. Mas tinha eleição para governo, para governadores de estado em 65. E ganhou a oposição. Aí a linha dura, que enfrentava a linha castelista, Castelo Branco foi o primeiro presidente, se vocês lembrarem, que exigiu, não podemos parar o movimento, emparedaram Castelo Branco. Ele cedeu e fez o AI-2.
proibiu eleições para presidente e criou os dois partidos, Arena e MDB, PMDB, que vai ser o bipartidarismo brasileiro às avessas aqui. Então, por favor, já começou emparedando um presidente. Quem fez isso, o líder da linha dura, era Costa e Silva. Quando Costa e Silva assumiu, por favor, teve também os seus problemas, que foi o ato institucional número 5. Este foi o momento mais grave da ditadura, porque cassou o habeas corpus, permitiu que se prendesse sem justificativa por tempo indeterminado. Sempre se falou porque o movimento guerrilheiro cresceu neste momento, o que é verdade. Tivemos as greves de 68, uma manifestação estudantil. Mas há documentos que mostram que os militares estavam preocupados com a perda de apoio dos Estados Unidos. Eles já tinham documentos que os movimentos guerrilheiros eram insignificantes demais, não tinham popularidade. Poderiam vir a ter, mas no momento não tinham nenhuma dessa popularidade. Poderiam ser debalados, destruídos até com certa facilidade. O medo era perder apoio dos Estados Unidos, então a necessidade de pôr o caminho forte, que foi o ato institucional número 5. Talvez a pior desgraça que nós tivemos, porque oficializou o que eu chamo de linha dura, vai criar grupos das quais vão viver da tortura. A tortura vai ser política de Estado. Esse é o problema que ninguém mexe. Se o cara mexeu, ele mereceu ser torturado. Ainda estamos naquela filosofia de mereceu ou não mereceu. E eu falo tortura para muita gente, parece que é uma coisa da Idade Média. Parece uma coisa distante da realidade, aparentemente. Foi política de Estado. Sumir com corpos foi política de Estado. Massacrar a pessoa para ter informação foi política de Estado. Não adianta dizer que isso não interfere no cotidiano. E perdoe, gente, os alunos já ouviram falar disso. Tortura foi a invenção humana mais perversa que podia ter criado. Grande parte dessa tortura aqui no Brasil foi aperfeiçoada lá na escravidão. Ok? Pau de arara, chicote, todas que os militares vão usar com variações mais modernas, vieram da escravidão. Ainda escutamos algumas delegacias da vida que o pessoal é acusado de ser torturado, a mesma tortura que tinha na época da escravidão, a mesma quase da época do regime militar. Então, gente, tortura é uma desgraça. Eu sou general, você é sargento, mas você torturou no meu... Logo você está me dando ordens. Porque eu sei que a tortura é um crime hediondo. Como é que eu vou cobrar do sargento alguma coisa se eu permitir a tortura? Aí quebrou a hierarquia. Por isso a bagunça dentro dos quartéis. Gente, isso é tão grave. Deixa eu só sair do Brasil para não falar que eu estou sendo político. Nós tivemos a França, ela tinha o domínio sobre a Argélia. Para deter um dos movimentos em Argel, um dos generais e o seu comando usou tortura o tempo inteiro. Quebraram realmente aquele momento ali. Só que aconteceu o quê? Os torturadores criaram uma espécie de clubinho entre eles de autoproteção. Que é o que acontece quando você tortura, gente. Compreenda bem, a tortura em si já é um mal sozinho. Agora, quando você faz em ambiente hierarquizado, como forças armadas, como igrejas, como outros, o que acontece? Um vai começar a precisa ter todo mundo com o rabo solto, ninguém, tem que estar com o rabo preso, desculpe o termo. E para estar o rabo preso, você precisa criar situações fora da hierarquia, fora do dia a dia. O que aconteceu na França? Charles de Gaulle depois assumiu o poder e deu a independência da Argélia. Aí se criou o OAS, que era um exército desse pessoal que queria a Argélia de volta. Mentira! Reduzir, não era só isso. O medo que eles tinham é das investigações que viriam da tortura praticada em Argel.
Charles de Gaulle sofreu uns 30 atentados. Uma bala passou aqui dele. E se alguém quer, por favor, ter aquele filme, O Dia do Chacal, né? Porque eles contrataram um assassino mesmo para matar o cara. Só que no filme o cara tenta matar até o fim. O real pegou o dinheiro e denunciou. Tá? Ele chamava Chacal mesmo, era um assassino inglês. Aí chamava o apelido dele era Chacal. Agora, foi por causa da França? Foi por causa da grandeza francesa, da volta da Argélia? Foi para se proteger das investigações de tortura. Aqui no Brasil tivemos o mesmo efeito. A linha dura criou uma hierarquia própria, que depois vai para os sistemas de segurança. Acharam a saída com a lei da anistia, por isso, por favor, que ela é tão intocável. E nós não passamos a tortura a limpo. Por isso que as pessoas olham, a tortura não foi nada, o cara mereceu. Alguns não têm a menor ideia do que é tortura. Parece coisa de historiador, sabe? E desculpa, é distante da realidade. Eu acredito que a maioria aqui não passou por tortura, diretamente pelo menos. Se passou, lamento, mas parece completamente fora quando você fala. Não, foi política de Estado. E até hoje temos ainda grupos ligados a esse momento, agora não mais com os torturadores originais que morreram, quase todos, que sabem dessa autonomia e sabem da bagunça que foi a ditadura militar. Tivemos o milagre econômico, por favor, um crescimento espetacular, mas o Brasil em 82 estava quebrado. Ok? Comparativamente à crise de hoje, a crise de hoje é uma fichinha. Os mais jurássicos aqui vão lembrar, a inflação era 30% ao mês, 70% ao mês. Por favor, hoje, comparativamente, quando sobe o dólar, a gente ganha ainda, porque tem reserva. Tá? Então, para vocês terem uma ideia dessa diferença de crise. Veio o fim da ditadura. Antes disso, veja como é interessante. Lembra que eu falei que tem uma direita que diz que usa Gramsci, que eles vão sufocar culturalmente? Quase todas as questões que eles dizem que a esquerda surgiu durante a ditadura militar. Feminismo, movimentos gays, negros, havia uma linha as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica abriram caminhos para que criassem comunidades de bairro que pressionavam por água, luz, ou questões locais, direito de ir ao banheiro na fábrica. Quer dizer, os militares estavam no poder. É o divórcio, gente, que destrói a família, né? Por favor. É de 76 a 77, plena ditadura. Que é engraçado, porque os ditadores mesmo não conseguiram conter quando estavam no poder. E agora estão dizendo que foi a esquerda que jogou tudo isso. Tá? Para vocês tomarem cuidado, então, com os discursos, gente, por favor. Na verdade, quem ajudou isso foi a própria ditadura, porque a esquerda, se foi gramsciana, só fez isso porque os caminhos políticos tradicionais estavam fechados. Aí foram para a comunidade eclesial de base, para grupos de fábrica, para questões culturais, porque não tinha outro. Para vocês terem uma ideia de como alguns discursos parecem tão lógicos e estão cheios de armadilhas. Nos anos 90, quando a Constituição mais ou menos começou a pegar jeito, é que veio esses grupos e começaram a criar políticas públicas explícitas. Aí sim você vai ter o movimento homossexual ganhando espaços legais, mulheres ganhando leis dentro da estrutura jurídica. Não é coincidência que foi um governo de esquerda na época, o PSDB, que assumiu, já tinha erradicado a inflação que veio desde os militares com o Plano Real, abriu o sistema de bolsas, das quais o governo do PT depois estendeu. Podem notar, gente, este movimento que está sendo contestado hoje em dia. Tá? É esta lógica que está sendo contestada hoje em dia, e as últimas eleições deixaram claro as posições. Então, desde a década de 90, esses grupos sociais foram ganhando espaço, ganhando direito. Aí é que entrou o discurso de Gramsci, dessa direita. Estão fechando espaços, vão destruir a família para pôr o comunismo.
Desculpa, gente, esses movimentos iriam aparecer de qualquer forma, se não tivesse um comunista na face da Terra. Agora, o ódio que essa lógica de enfrentar o outro alimentou, é o que nós estamos vivendo agora. Este ódio, sim, veio disso. Tá? E como eu falei, esses movimentos vieram quando você tinha uma ditadura de direita ali. Ok? Então, tomem muito cuidado com esses discursos aí. Que muitos são gramscianos, eu entendo, que quer fechar espaços, eu compreendo. Agora, está na cara que o movimento... Por favor, recentemente, alguns estados dos Estados Unidos liberaram a droga, uma para recreativa e outra para fins medicinais. Tem petista ali? Acha que tem alguém no Partido Comunista tão forte nos Estados Unidos para isso? O Canadá permite certo uso de drogas. A Irlanda, a católica Irlanda, liberou o aborto, casamento homossexual. Qual é o padrão de partido comunista de esquerda que está ali? A tolerância homossexual no Brasil, quem passou foi a Rede Globo. Está longe de ser uma emissora de esquerda. Sabe o clássico beijo gay, por favor, gente? Os dois bonitões lá. Eles levaram a novela inteira preparando para aquele beijo. E deu certo, a maior parte aprovou o beijo. Até alguns grupos que não gostam de homossexuais, no contexto da novela, aceitaram. Pouco tempo depois, a Natália Timber e a Fernanda Montenegro também deram um beijo, aí foi o fim do mundo, quase mataram o mundo. Como eu falei, lá temos estas contradições. Mas não foi nenhum partido de esquerda, não foi Gramsci que fez isso. Ok? Não foi Gramsci que fez isso. Agora, o ódio que está sendo levantado por causa de você ser um destruidor de família, destruidor de valores, este sim tem. Então, nesse caso, gente, vocês veem a política brasileira como ela se coloca. Tá? Hoje eu li uma reportagem que, olha, não é difícil mexer nesses direitos, porque tinha um senador que ele ia ter um projeto para o fim do casamento gay, mas ele perdeu a eleição e entrou um gay no lugar dele. Foi do Espírito Santo, foi o Malta, ele tinha um projeto, porque ele é pastor, se não me falha a memória, numa igreja evangélica, não sei qual é, ele tinha um projeto contra o fim da relação homossexual, só que ele perdeu e ganhou um homossexual com filho adotado. Nós vamos ver esses movimentos o tempo inteiro nos próximos tempos, tá, gente? Por favor. E para fechar, então, a minha participação aqui, até porque o tempo já esgotou, hoje é um pouquinho mais curto, eu vejo sim, com muito otimismo, o futuro. Não no sentido que vai ser fácil. Tá? Não confundam você estar otimista porque vai dar tudo o que você quer, porque não vai. Como eu falei, talvez muitos dos que perderam agora vão ter que aprender a fazer outra forma, vão ter que achar novas linguagens, vão ter que se readaptar aos novos tempos, procurar novas ações. E quem ganhou vai testar um monte de coisas que vão funcionar e uma grande parte vai fracassar completamente. Então, neste caso, gente, o nosso papel como cidadãos não é criar resistência ao governo de Jair Bolsonaro, porque é um desrespeito aos eleitores. Me desculpe, é um desrespeito porque ele ganhou, como eu falei, é o presidente eleito. Vai criar resistência, você vai ofender o público que votou nele. E quando ele fizer alguma besteira, o público não vai ficar do teu lado. Então, neste caso, tem que se pensar no seguinte: mexeu em certos aspectos, o meu aspecto como cidadão tem que colocar. Mas isso tem que ser para qualquer governo. Se falar de resistência ao Jair Bolsonaro, tem que ser resistência a Haddad, a Lula, a Orivaldo, a seja lá quem for. É o presidente legítimo, fim. Vai fazer propostas, sim. Podem ser autoritárias, podem não ser. A nossa obrigação é estar atento sempre, é ter ligação com a cidadania, é pressionar, é achar alternativas, é apoiar aquilo que você achar que realmente tem.
Ficou difícil isso por causa dessa polarização. O cara pode dar uma bela proposta, você vai ser contra porque foi o outro que propôs. Eu não culpo ninguém disso, porque essa polarização faz isso mesmo. Né? É mais ou menos aquilo, todo mundo de esquerda defende o aborto? Não, mas hoje em dia, se o cara for de esquerda e contra o aborto, ele fica quieto ou defende o aborto só para não encher a paciência dele. Essa polarização que é ruim. Estamos polarizados até pelas razões que eu falei para vocês. Então, neste caso, gente, se vocês puderem pensar, conversar, argumentar e sair deste nível de ódio, ajuda bastante. Trabalho de formiguinha, gente, porque o negócio cresceu numa proporção grande. Na véspera da Primeira Guerra Mundial estava assim. Mesma divisão, embora com outros fatores. 2 guerras depois, o pessoal se perguntava, o que aconteceu? Por que deixamos chegar até esse ponto? Olha o dia a dia e vocês viram por que se deixa chegar até esse ponto. Eu espero, sinceramente, que não cheguemos, de forma nenhuma, a um extremo tão grande de fazermos essa pergunta, ou como a juventude alemã, ao perguntar aos pais, na época do nazismo, o que você fez? Sabe qual era a resposta dos pais? Nada. Ficava olhando quieto e não respondia. E curiosamente os movimentos dos anos 60 mais violentos foram na Alemanha. Este silêncio, porque você concordou com aquilo, nem para dizer que concordou, porque você viu que perdeu, ou porque realmente depois se percebeu, mas a maior parte não é que eles perderam, não. O que nós fizemos, como não vimos isso? Agindo como cidadãos, sempre poderemos falar para os nossos filhos o que nós fizemos, o que aconteceu. Procurem argumentar. Política, quando for diálogo, é positiva. Quando perder o diálogo, temos 2 guerras mundiais para mostrar o que aconteceu. Quero agradecer, então, como encerramento, ao convite por ter feito essa exposição. Agradecer aos heróis aí que me suportaram por 4 semanas, né? Sim. E espero que eu não sou dono da verdade de forma nenhuma, e os alunos sabem o quanto eu reitero isso. Por quê? Porque, além de eu poder mudar de opinião em relação a uma série de coisas, novas provas podem aparecer, novas evidências, novos fracassos, novas ideias que eu achava maravilhosas fracassarem, tudo isso daí faz parte da vida. Mas eu espero que vocês tenham refletido e reflitam bem sobre os aspectos políticos para as próximas pessoas. Discutam muitas dessas questões que nós levantamos aqui, porque são importantes, tá? Procure argumentar sempre, porque é muito mais importante do que ficar brigando com o outro. E como diz, o Natal agora vai ser mais tribunal de conciliação do que propriamente corte de peru. Espero que se conciliem com todo mundo e que nós possamos ter a defesa da democracia, da dignidade humana, um dos aspectos que a Unifat, no seu grupo de direitos humanos, trabalha, defesa da dignidade humana. Ok? E democracia é uma das expressões de dignidade humana. Muito obrigado, pessoal. Professor, nós temos 10 minutos para perguntas? Como? Aí é com vocês, porque o horário está com você. Eu sou convidado só. 10 minutos dá, se alguém tiver perguntas. Pois não. Antes da gente finalizar. Só encher o copo aqui, porque 1h30 falando é... Eu sempre achei que radialista era chato, não tem, não. Pois não. Em 69 foi criado um Instituto contra a Corrupção. Durou até 82 e 84. Tinha carta branca para fazer o que quisesse. Em plena ditadura, não tinha nem que se responder para a sociedade civil. Prendeu uma meia dúzia de testa de ferro, recuperou 200 milhões de dólares, alguma coisa assim. A Lava Jato já recuperou 3 a 4 trilhões
na democracia e colocou Marcelo Odebrecht, colocou figuras importantes. Não vou entrar no mérito das prisões, por favor. Lula, Palocci, sem entrar no mérito, por favor, dos procedimentos. A democracia fez 25 vezes mais contra a corrupção do que os militares fizeram com carta branca. E mesmo que você possa ter restrições a muitos dos atos da Lava Jato, que passou por cima de certas leis, os militares não tinham nem lei para seguir. Então, a democracia ainda é o melhor instrumento para isso. E deixa uma coisa clara, ditaduras, não é que não tinha corrupção, mas não aparece, tem censura. Entende? Hoje não, hoje você tem um processo explícito. Você tem que responder, até para argumentar que o cara foi preso injustamente, você tem esse direito de fazer isso, gente. Por favor. Pode não convencer, pode até não ter argumento, mas você tem esse direito. Ditadura você não tem. Entende? Essa é a diferença. Ditadura, por favor, democracia, a tendência é trazer a luz. A luz refrigera, a luz abre. A luz da verdade sempre é mais importante que qualquer filtro de mentira. Ditaduras são filtros, até de boa intenção. Então, em termos de corrupção, só a Lava Jato já fez 200 vezes mais, com menos poderes, do que a ditadura fez. Né? Pois não. É que a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Se todo o dinheiro da corrupção fosse recuperado, o rombo ainda existiria. É que o pessoal está conectando a corrupção, ele aumenta o rombo. Tá? Não deveria acontecer, ele aumenta o rombo. Mas mesmo que você recuperasse tudo, desse aquele passe de mágica, recupera todo o dinheiro e põe, o rombo ainda seria gigantesco. A corrupção é um dos elementos do rombo. O rombo passa por questões administrativas e políticas, inclusive legais. Vou dar um exemplo recente, o salário dos juízes do Supremo Tribunal ontem foram aumentados para R$39 mil, o que vai ser uma operação cascata de subida de salário do judiciário. A conta é 2,5 bilhões no ano, e tudo dentro da lei, não tem aspecto de corrupção aí. Talvez você recupere a corrupção, você até feche esse buraco, mas isso vai acontecer em todos. Não se iluda, a corrupção é um dos fatores, não é o único. É que agora, ultimamente, você fala, tanto que o pessoal fala que tortura é menor do que corrupção. Entende? Por quê? Porque o momento agora, o monstro da vez é a corrupção. Entende? Já foi, na Alemanha nazista foram os judeus. No stalinismo foi os gulags, que eram donos de fazendas. Você sempre tem um demônio para matar. O problema é dimensionar o demônio. A corrupção é enorme, atrasa, mas ela não é responsável sozinha por tudo. Mesmo que você recupere tudo, ainda vai ter rombo. Agora, recuperando, você desestimula a corrupção em si, e acertando as partes técnicas do Estado, você vai diminuindo o rombo, da qual a diminuição da corrupção ajuda. Agora, mesmo que se devolva tudo, não vai fazer diferença, mas vai estar com o rombo assim mesmo. Tá? Eu não sei que passou essa ideia de que não, recupera o dinheiro da corrupção, fecha as contas. Pode fechar alguns aspectos, porque é um dinheiro que era para ir para aqui, desviou, ele volta ali. Então, pode ter mais bolsas, mais merenda, mais política pública, mais saúde aqui, com certeza vai melhorar. Mas o rombo inteiro, não. O rombo inteiro se deve à estrutura administrativa do Estado e da maneira como você monta bancas no Congresso. Você compra as bancas com cargos e tem que aumentar. Tanto é que até o Bolsonaro ia diminuir para 15 ministérios, está com dificuldade porque tem 18. Está difícil diminuir para 15. Mesmo tirando do trabalho, ainda tem 18. Tá? Por quê? Não é tão fácil assim você cortar as coisas, porque tem muita compinchada de todo. Ele já tomou um pau ontem, que foi o aumento do juiz. Já deram o cartão de visita para ele ali. Só para vocês terem uma ideia, então, né, como funciona a estação. Então, só para encerrar,
o rombo continuaria, melhora, mas não seria diminuído, não fecharia. Não é só corrupção que produziu o rombo, ou esta corrupção criminosa, tem outros fatores legais, inclusive, que fizeram. Pois não? O que eu posso responder é que o processo do delação premiada e toda essa estrutura é muito nova ainda no Brasil. Acho que eles sabiam que tinha corrupção, mas um fio foi puxando o outro e foi chegando a empresas enormes. E ainda você não tem uma legislação específica como a americana. Tento fazer aquele acordo de leniência, para evitar que você mesmo sendo processado, você tenha, que ainda é o mais próximo que nós temos. Ainda, tanto a estrutura das delações da Lava Jato ainda vai passar por um longo processo que os americanos já passaram. Então, a resposta que eu posso dar para você é que no futuro, não muito longe, vão se encontrar mecanismos das quais o processo corruptivo não contamine também este momento. No momento nós não temos esse movimento. Nos Estados Unidos já tem, mas acho que eles mesmo perderam a noção desta ação. Se vocês perguntarem para mim se o Sérgio Moro achou em algum momento da sua existência que ia colocar o ex-presidente Lula na cadeia, acho que ele nem nos seus sonhos mais delirantes ou pesadelos maiores teve essa ideia. Ok? Tirando os aspectos de... Não, como assumiu como juiz para chegar até lá, de repente você começa a ver o caminho tudo encaminhando para essas figuras, deve ter sido não um choque, mas uma situação diferente. Agora ele tinha mecanismos para isso. Não, eu sei. Não, eu entendi. Isso é o Brizola aqui levantando. Eu lembro do Sapo Barbudo. Só para otimizar o tempo. Ainda não foram todos os mecanismos criados, eu só usei o Lula como exemplo. Não, como eu falei, eu não estou colocando as partes que, se fôssemos discutir o procedimento técnico da Lava Jato, eu tenho restrições enormes. Antes de passar a palavra para a Roberta, eu tenho uma preocupação enorme com o Moro como ministro. Está todo mundo achando lindo, maravilhoso, mas eu tenho muito porque passou por cima de muitas legislações. Está na cara que tem alguns pontos estranhos. Eu fico muito preocupado. A vantagem é que, tanto ele quanto eu conhecemos a Operação Mãos Limpas na Itália. Então, o movimento dele mesmo, com todas as dúvidas, tem um certo sentido se você pegar o movimento dos Mãos Limpas na Itália. Seria uma espécie de um local estratégico dele para evitar o que aconteceu na Itália. O meu problema com o Moro é que eu não sou parte da turma que acha ele um herói. E não é porque o PT, não é por causa do Lula. Por isso que eu não queria entrar no detalhe se foi Serra ou não foi. Eu só citei o Lula como exemplo, tá? Não foi por causa de questões políticas. Estou dizendo que, para mim, ainda tem algumas coisas nebulosas nesta sala. Deixa só ele... Não vai dar para todo mundo fazer perguntas. Eu também tinha uma, não vai dar. Deixa só ele fazer.
lembram dos atos do Exército no Rio de Janeiro iniciais quais foram? Tirar cópia dos documentos e mandar. Ah, mas tem que fazer? Eu falei, mas não lembram, não fazem. Entende? E, por favor, é só você ver quem eram os escolhidos para mostrar o documento que você via a tendência clara de quem era. Não era o italiano aqui, caucasiano aqui, por favor, gente. Então, sim, tem esses pesos e medidas absolutos. E, por favor, gente, alguns falam que a população brasileira é passiva. Não é que é passiva, é que ela sabe que se ela fizer alguma coisa, a primeira a se ferrar depois é ela. Então ela prefere ficar passiva do que propriamente fazer alguma coisa e depois ser pior. Porque se acontece com um branco, é uma coisa. Com o negro, vira tipo aquele... Não é Edivaldo, teve um que a polícia sumiu com ele. Amarildo. O que é engraçado, porque quem foi contra o Amarildo aplaudia nos cinemas quando Tropa de Elite, a polícia batia em Amarildos do filme. Ele não merecia, eles mereciam. Daí voltamos àquela porcaria que não conseguimos nos livrar ainda. Enquanto não pegarmos que o problema é o crime. O problema é o crime, o criminoso. Se não tiver o criminoso, não tem crime, mas... E não aplicar a partir do crime, aplicar a partir se merece ou não merece, é isso que eu ouvi a tortura. O cara mereceu a tortura. Quem mandou desafiar o regime? Se a gente for para o merecimento, gente, nós nunca vamos chegar a estado de direito. Tá? Bom, o COMAD está desatualizado, desativado de novo, né? Não se consegue fazer uma eleição do COMAD. As políticas para as pessoas com dependência química, é isso. Olha, falta muita coisa no município, é o que a gente estava discutindo na sessão de terça sobre as práticas integrativas, né? Aqui na cidade a gente não tem um CAPS AD, a gente tem uma única psiquiatra na rede municipal de saúde, que trabalha mais, o outro que se aposentou, que trabalha mais na área de pacientes psiquiátricos, no CAPS, e nós não temos um atendimento especializado de CAPS AD. Então, assim, ainda é muito, muito, muito primário o atendimento que tem para pessoa com dependência química e alcoolismo no município. Na minha visão, falta a própria pressão da sociedade civil para que isso aconteça e a dificuldade de se eleger um conselho. Porque todas as movimentações que foram tentadas de realizar de eleição do COMAD, não houve quórum, depois cancelaram. Então, assim, enquanto a sociedade civil não cobra, essas pessoas ficam aí como se fosse, tipo, vagabundo, drogadinho, burguesinho, filhinho de papai, que cheira cocaína. Voltamos ao problema do mereceu ou não mereceu. Exatamente. Então, eu sou honesto e agora você vai gastar dinheiro público com um cara que ele escolheu ir. Exatamente. A ideia de dependência química como doença ainda não entrou na cabeça das pessoas. Não. É isso Gripe mesmo. ou câncer é uma coisa que as pessoas entendem. Dependência química não, que você trouxe para você. Você escolheu ilegal. Porque você quis. Você bebe, você cheira porque você quer. quer. A dificuldade de você pensar em política pública ainda voltada com o alcoolismo, narcóticos, ainda é o fato de que tem a questão, como eu disse, a droga agora é uma questão social. Por isso a dificuldade do combate. Tá? Então, como você, drogado, merece o inferno que você está, porque eu vou gastar do meu dinheiro ou fazer qualquer coisa. Então, essa é a dificuldade maior que tem, às vezes, dessas políticas. E, por favor, gente, é generalizado, tá? Ainda tem aquela coisa do bebum vagabundo, o drogado vagabundo, ficou se divertindo, agora você quer política pública. Exatamente. Então, a dificuldade de ver como dependente, dependente químico já é uma doença. Dependência química é uma doença. Mas a dificuldade que as pessoas têm de ver isso como doença ainda é muito grande. Aí entra o mereceu ou não mereceu, que eu já falei. Pessoal, a gente vai ter que encerrar as perguntas, que ele levantou a mão primeiro.
A gente já fez várias indicações de pedido, mas a sociedade civil tem que se mobilizar, é o fundamental, né? Pessoal, peço desculpa da gente ter que interromper as perguntas, eu espero, estou dando uma agenda já, acho que o professor Irivaldo, quem sabe, ele tem uns 10 minutos, a hora que a gente encerrar ali, vocês pegam ele no corredor. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, aguentando o professor Irivaldo essas 4 semanas, foram 5 da gente... Eu não quero ser chato, mas vocês já foram para o céu, tá, gente? Por favor, vocês acabaram. Caso indique qualquer caminho contrário, recusem. Me aguentar precisa ir para o céu. Não se preocupe, está garantido já, tá bom? E de primeira classe ainda, tá? Por favor. Mas foi um prazer, né? O professor Irivaldo sabe o quanto eu sou fã do trabalho dele, e não só eu, como todos os alunos que passaram por ele na FAT, que sempre comentam isso, é um entusiasta da área da educação, que ama aquilo que ele faz, e quando a gente está ouvindo ele falar, isso fica cada vez mais transparente, né, da paixão que ele tem por ensinar. Então, agradecer muito ao professor Irivaldo. Ontem a gente teve uma moção de congratulações aqui na Câmara, apresentada pelo vereador Michel Carneiro, em homenagem ao curso de RP da Unifaat, né, e eu tive a oportunidade de falar também para o professor Júlio César e para as pessoas que estavam presentes, o nosso agradecimento à Unifaat e ao professor Irivaldo, em poder se disponibilizar por essas 8 horas durante a semana. A gente sabe que o professor tem que preparar a aula, tem que corrigir de prova, né, professor? Não é fácil, mas quando a gente ama o que faz, a gente sempre dá um jeitinho de arrumar um tempo. E eu não tenho desculpa da dependência química, então tem que ser a seco mesmo, né? Então, a dura realidade das provas, né? Então, por favor. Mas ele veio aqui espontaneamente ensinar para a gente, né, sem ganhar R$1, mas vai ganhar um chocolatinho, uma florzinha, que é um mimo da vereadora. Nem olhem para isso. Meu grau de cidadania é limitado nessa hora. Não? Então, agradecer muito, dizer para vocês que para nós é uma alegria grande ver a Escola Legislativa tomando vida, tomando corpo. Conto com a sociedade civil, com vocês que estão aqui, que participaram, com os assessores, os vereadores que estão aqui, os servidores também da Câmara, com o público presente, continuar cobrando essa Câmara Municipal, independente do vereador que estiver aqui. Nós apresentamos um projeto esse ano, tentando institucionalizar mais a Câmara Municipal a realizar a Escola Legislativa através de recurso financeiro para pagar os professores, para ter um funcionário da Câmara que possa cuidar, divulgar e correr atrás da Escola Legislativa, porque o vereador, às vezes, ele não tem muito tempo para isso. Infelizmente, o projeto foi rejeitado. Então, eu cobro da sociedade civil, vocês que gostam de aprender, vocês que gostam de estudar, cobrem dos próximos vereadores. Eu pretendo continuar com a Escola Legislativa no ano de 2019 e 2020, e espero contar com a ajuda de outros vereadores também, para que a gente continue, mesmo que seja de forma voluntária. A gente sempre encontra alguns malucos, tipo o professor Irivaldo, que topa trabalhar de graça e aceita esses desafios, porque eu tenho certeza que a recompensação do universo, às vezes, é maior até do que a recompensação financeira. Então, agradecer muito, muito mesmo. Dia 19 de novembro, a gente vai ter uma discussão aqui dentro da programação da Consciência Negra, com o coletivo Negra Visão. São umas mulheres negras aqui da Atibaia e região que se uniram, então fazendo uma movimentação na nossa cidade. Também tem a ver com o projeto de lei que eu apresentei o ano passado, né? Atibaia é a única cidade aqui da região que não tem o feriado da Consciência Negra, mas nós apresentamos uma semana de programação cultural, discussões também acerca do racismo e também da cultura afro-brasileira, e a Câmara Municipal vai estar participando num dos dias com a Escola Legislativa através desse coletivo, no dia 19 aqui à noite. Então, acompanhem pelo site da Câmara, pelo Facebook, toda a programação da escola. Quando vocês também tiverem sugestões em temas que vocês queiram discutir, pode entrar no site da Câmara, sugerir, pedir, tá certo, pessoal? Porque a casa aqui é de vocês, a gente está aqui de passagem, e agradeço muito mesmo a presença. Vou entregar um certificado, chocolate para o professor e uma flor, e eu pedi para vocês, para a gente juntar todo mundo aqui para poder tirar uma foto. Ah, tá, às 19 horas? Ah, tá, no dia 19 às 19. E... Peraí, já estou terminando. Até esqueci o que eu ia falar. E a gente pediu também para o pessoal da comunicação da Câmara, agradecer aqui a Ana e o Cláudio que estão aqui, pedir, professor, para eles juntarem todas as matérias que saiu
do curso de formação política, saiu também no site de Bragança. A gente juntou um materialzinho para deixar um release para você, com todo carinho. O nosso agradecimento pelas aulas aí. Aprendemos muito, mas eu precisava de mais uns 4, 5 cursos desses para aprender mais, né? A gente vai te chamar de novo ano que vem, tá bom? Obrigada. Uma salva de palmas. Agradeço.